Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao Pesquisa OVNI. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe qual horário a pessoa está escutando os nossos programas, né? As nossas gravações pelo Brasil e pelo mundo afora. Eu sou o Morgan, eu estou acompanhado aqui do PH Carvalho. Boa noite, senhores, bom dia ou boa tarde. Essa voz maravilhosa, inconfundível, né? Tá em todos os podcasts, né? Todos os programas, esse cara tá fazendo uma ponta aí. E não é à toa, né? PH Carvalho é um cara muito 10, cara. E fiquei muito satisfeito de conhecer esse cara. Vocês não têm ideia. Então, galera, hoje a gente veio fazer uma pauta um pouco diferente, né? Tem gente que conheceu como eu lá no Hangar 18, tem gente que conheceu fazendo ponta em outros podcasts. E agora o PH tá com o Acredite Se Quiser fazendo um sucesso tremendo nas plataformas. E eu roubei ela essa noite, né, PH, pra gente falar de um tema que nós dois somos apaixonados aí, e você muito mais do que eu, né, que é série, né, uma série muito especial pra gente. Cara, essa série, ela tem um lugar especial no meu coração, porque você vai me entender agora o que eu vou dizer, porque como a gente gosta desse assunto de conspiração, ciência de borda, temas inexplorados, aquela ciência que quase se confunde ali com a ficção, isso pra mim é um assunto que me fascina demais. E a série que a gente vai falar hoje, ela trata justamente desse assunto. E que série que é essa, Morgan, que a gente vai apresentar pra galera hoje? Pois é, galera, essa série, pra quem não conhece, é a série Fringe, ou seja, a ciência de borda, né? O que Exatamente. significa Fringe, PH? Fringe é exatamente o que você falou, é ciência de borda. É aquela parada que quando a ciência chega num patamar assim, que você fala assim, cara, a ciência não consegue fazer isso. Sim, consegue. Só não é tão divulgado. Vou dar exemplos. Transferência mental, transhumanismo, projeção astral, entrelaçamento quântico. Esses temas, universos paralelos, esse é o universo do plot da história de Fringe. E hoje aqui nós vamos trocar uma ideia e nós vamos falar sobre a série em geral, né, Morgan? Uhum. Dar uma apanhada ali nas 5 temporadas, falar algumas curiosidades da série e fazer todo mundo, quando acabar de ouvir a gente, ir correndo procurar e assistir essa obra-prima. É isso aí, é bibliografia básica para quem gosta do tema conspiração, né, mistérios, o paranormal, aquela coisa que está no limite ali, né, do que é comum e o que é bizarro, inaceitável ainda pela ciência. É justamente o fim de aquela linha cinza, é aquele limite entre uma coisa e outra ali. É. Exato, exato. E nunca é demais avisar, a gente já, como eu falar da série inteira, tem spoiler. Então, vamos fazer o seguinte, eu falei pra quem não tinha assistido, escutar a gente depois de assistir, eu vou dar uma corrigida. Se você já assistiu, curte com a gente os comentários e tudo mais. Se você não assistiu, aconselho a assistir pelo menos o início ali, as primeiras temporadas, pra depois você voltar a assistir, porque a gente vai dar spoiler. Não tem como falar dessa série maravilhosa sem dar spoiler. É isso aí. E vamos fazer uma leve introdução para quem chegou de paraquedas no Fringe, não conhece nada, nada, nada. Sim. Então vamos lá. Do que se trata a série Fringe? Como a gente já começou falando aqui no início, Fringe é o estudo da ciência de borda. São temas pouco, como é que eu posso dizer, Ortodoxos. reconhecidos, isso, obrigado, ortodoxos, de análise, de pesquisa de determinados assuntos. A série Fringe, ela trata de início de casos sobrenaturais e inexplicáveis que acontecem nos Estados Unidos. Mas com o decorrer da série, a gente começa a descobrir que tem todo um pano de fundo. Tem aquela amálgama que junta toda aquela história, todos aqueles episódios isolados que a gente está vendo numa grande história de pano de fundo. E essa história, basicamente, ela trata de amor. Não amor meloso, não amor, oh, que coisa linda, não. Mas ela, basicamente, durante a nossa conversa aqui, vocês vão entender melhor isso, ela trata da importância que as outras pessoas têm para você. Exatamente. Em cima de uma parada de ficção científica fantástica. Fantástica. Ó, eu queria já começar aqui dando algumas curiosidades da série para quem vai começar a assistir. Quando você começar a assistir Fringe, entre os blocos de cada episódio vai aparecer um símbolo na tela. Um sapinho,
que você se reparar bem, o sapinho tem um símbolo do ômega nas costas. Ou uma borboleta, que se você reparar bem, as asas dela são 2 mãos, o esqueleto de 2 mãos nas asas. Nós vamos ter um cavalo marinho, que tem o símbolo de Fibonacci nele. Então são todas essas referências. Mas cada um desses símbolos, ele tem uma posição luminosa, um pontinho de luz em cima, embaixo, esquerda ou direita, e cada uma dessas representações representa uma letra. Então, em cada episódio de Fringe, você tem esses glip codes entre os blocos, que no final, se você juntar todos, você forma uma palavra-chave que, de certa forma, descreve o episódio. Isso é uma coisa assim, simplesmente fantástica da série e que a galera demorou um bom tempo para desvendar esse glip code quando a série estava sendo exibida, na regularidade dela, né? Na época que ela foi exibida. E paralelo a isso, uma outra curiosidade fantástica é que em absolutamente todos os episódios de Fringe tem a participação especial de um personagem um tanto quanto misterioso, chamado Observador. Nós vamos falar sobre ele mais pra frente, mas quem começar a assistir a série, comece a procurar o Observador em todos os episódios. Em algum cantinho, ele vai estar lá escondido. Tipo procurando o Aldo, aquele cara lá Onde está da, o da Wally? camisa. O Wally, O isso não é Wally, o Aldo, isso. não, o Wally. É tipo um procurando o Wally científico. Beleza? Então vamos abrir isso aqui com a primeira temporada e vamos começar a contar essa história. Bom, vamos lá. O primeiro episódio de Fringe, é o piloto. Ele começa quando um voo internacional chega no aeroporto de Boston, mas quando ele chega lá não tem mais ninguém vivo dentro dele. E ele chama uma agente especial do FBI, chamada Olivia Durham, para investigar o caso. Ela e o parceiro dela vão lá investigar, ela inclusive tem até um relacionamento amoroso com esse parceiro dela. Eles começam a investigar, mas o que matou os passageiros do avião atinge o parceiro dela também, que é o John Scott. E ela começa a ficar apavorada que ela não sabe o que é aquilo e o que está causando aquilo. Nessa pesquisa dela de quem poderia ser o culpado, ela chega até o nome do Dr. Walter Bishop, que nesse momento que ela está fazendo essa pesquisa, ele é um cientista brilhante, mas que teve alguns surtos e ficou internado os últimos 17 anos numa clínica psiquiátrica. Esse Dr. Bishop, ele era meio que inacessível, porque quando ele foi internado, e nós vamos saber os motivos mais para frente, o filho dele, Peter Bishop, não deixou que ninguém se aproximasse dele para proteger o pai. A Olivia se aproxima do Peter, que é o filho do Walter, e convence ele a ajudar ela a chegar até o Walter para ele possa ajudar a desvendar o que aconteceu naquele voo e poder salvar o parceiro dela. De início, o Peter não quer, porque o pai dele aprontou muita confusão para ele, falou muitas mentiras para ele, que vai ser um plot muito grande da série no decorrer das temporadas, mas no final das contas, como todo bom roteiro manda, eles se entendem e conseguem resolver o caso. Aí o FBI fica contente com o resultado e tal, não sei o quê, dão uma liberdade assistida pro Walter, desde que ele esteja na responsabilidade ou da Olivia ou do Peter, que é o filho dele, e juntos eles começam a investigar esses casos sobrenaturais, misteriosos, paranormais que vêm acontecendo. Pois bem, a primeira temporada ela tem um começo bem arrastado, porque a série ela tem um plot de mistério, uma pegada bem Arquivo X. Mas nos primeiros episódios da primeira temporada, parece que os produtores não conseguiram ainda traçar um rumo muito definido para a série. Então a série ela fica transitando entre vários temas diferentes. Não deixa de ser bom, é muito legal, mas é um pouco arrastado para quem tem pressa de saber da história. A história mesmo ela só começa a se desenvolver a partir da metade da primeira temporada. E aí que a gente começa a ver o plano de fundo de quem estaria por trás desses eventos que vêm acontecendo, sem aparente explicação. É isso mesmo. E o plot, né, ele começa um pouco arrastado, né, no primeiro episódio, né, no piloto, com aquela apresentação tradicional dos personagens, né, mostrando quem que está orbitando ali, né, o nosso trio principal, né. Os Bishops, isso. A Olivia
e os Bishop, né? O Dr. Walter Bishop e o Peter, o filho dele, Uhum. né? Então fica um pouco lento aquele desenrolar ali, só que a coisa dá uma No primeiro acelerada, episódio, digamos assim, no sim. batimento cardíaco quando mostra como que se desenrola a situação dentro do avião, né? Que ela é acionada para já demonstra a estranheza dos fatos logo na cena de abertura, né? Exatamente. Mostra como que acontece a situação do avião que ela precisa investigar, né? E na segunda metade do episódio, quando o parceiro dela, né, precisa da ajuda do Dr. Bishop, a gente entende que Sim, sim. a gente fica exposto, né? É apresentado para a gente, na verdade, Exato. a, a Sim, definição, até né, porque esses ou a eventos eles não são ideia tão que eles aleatórios tinham assim, até o porque momento do lá padrão, pro meio da né, que o temporada a gente padrão a gente descobre vai falar que a sobre ele maioria dos também, que ele é eventos eles bem estavam ligados recorrente na a série. uma empresa São uma chamada série de MySim eventos Dynamics, uma série de em eventos que o aleatórios que não Walter são um dia foi aleatórios, sócio. né, todos fazem E o parte sócio de um dele era plano uma maior. pessoa chamada William Bell, que é interpretado pelo grande e saudoso Leonardo Nimoy, o Spock. E nesse decorrer do tempo, a gente começa a ver que quanto mais eles pesquisam para saber quem é o responsável por esses casos, mais esses casos direcionam eles que o Walter está de alguma forma envolvido a isso. De uma forma que eles não sabem ainda qual é. Mas o Walter aparentemente sempre está envolvido nesses casos que estão acontecendo. Exatamente, por mais bizarro que seja o caso, né, e a possível solução, ela toda já foi pesquisada, visitada ou testada, né, pelo Dr. Walter Bishop. Então, por mais esquisita que seja o caso a ser resolvido, a solução, né, para aquele caso já foi assunto de pesquisa, né, ou do Dr. Bishop ou da Massive Dynamics, né? Um dos dois já foi visto Uhum. naquele mundo, né? E por mais estranho que sejam as ideias envolvidas na série, todas já foram de alguma forma pesquisadas no mundo real. Essa é a diferença, né? A grande diferença dessa série Fringe, né? Que ela é muito pé no chão. A parte científica dela, apesar de ser uma ciência pouco ortodoxa, né? Como a gente já falou, não é uma ciência absurda. Né, ela já foi pesquisada em algum momento pelo governo dos Estados Unidos ou algum outro cientista que prestou serviço para o governo, digamos assim. Exato. Inclusive, a gente vai descobrir na série que, parodiando a vida real, a gente conhece o caso do MK Ultra, que foi um projeto experimental do governo americano na década de 60 e 70 ali, para tentar controlar a mente das pessoas, fazer uso de psicotrópicos, de drogas, que aumentassem o poder mental dessas pessoas. E a gente vê esse mesmo plot sendo levado para a série com as experiências com o Cortexipam, que é uma droga que teria capacidade de ampliar capacidades mentais latentes em determinadas pessoas. Mas o que acontece? Para você despertar essas capacidades nessas pessoas, esse Cortexipam teria que ser administrado desde a infância. Porque se administrasse isso numa pessoa adulta, a chance dela morrer com algum tipo de aneurisma cerebral era muito grande. Então são, cara, crianças que vão sendo colocadas nesse programa desde a infância, tomando essa droga para ampliar os limites da mente. E a gente vai descobrir que a Olivia foi uma dessas crianças que participaram do experimento do Dr. Bishop, junto com o William Bell. E mais para frente também ela descobre que ela não era a única. Não era a única. E nós vamos falar também das capacidades que ela desenvolveu durante esse experimento. Exatamente. Para a nova geração que está chegando agora, né, que vem os mais novos, não vamos denunciar a nossa idade, PH, mas a nova geração que está que tá consumindo aí filmes e séries, né, dos streamings, esse projeto MK Ultra, um modelo dele, digamos assim, foi utilizado na série do Stranger Things, onde a Eleven, né, aquela mesma ideia, né, de você pegar crianças, fazer experiências, né, tinha um certo um consentimento da família. Na verdade, a família, eu acho que nunca sabia 100% do que se tratava, né, no fim das Na contas. verdade, as famílias consentiam que a criança participasse de alguns experimentos psicológicos mais simples. Eles Uhum. não revelavam às famílias que drogas psicoativas eram administradas às crianças. Cara, no MK Ultra, pacientes tomavam doses assim gigantescas de LSD para tentar Exatamente. despertar alguma capacidade mental oculta. E às E era vezes uma coisa muito misturava, né, o bizarra. LSD com outra droga, né?
Sim, com cogumelo, com barbirútico, com morfina. Faziam vários coquetéis e administrando para ver as reações. Ó, essa pessoa manifestou tal reação, tal habilidade, essa não manifestou. E, de novo, quando a gente fala que a linha entre a ficção e a ciência ela é tênue, o MK Ultra teve muito resultado positivo. Não foi uma experiência de doidão. Eles realmente conseguiram despertar capacidades psíquicas em algumas pessoas que faziam experiência de leitura remota de mente, conseguiam visualizar objetos que estavam em prédios do outro lado da cidade. Isso são experiências comprovadas cientificamente e vazaram documentos da CIA relatando as experiências. Então, pasmem, é real. Então já começa que esse plot da série não é tão absurdo assim. A nossa dobradinha aqui para falar das conspirações não são totalmente maluquice da nossa cabeça, né? Elas têm fundamento, têm documentos, têm testemunhas, são Não. casos bem conhecidos, né? Infelizmente, depois quando veio a público, né? O público tomou ciência disso, né? O governo foi muito criticado, né? Por ter testado, né? E esse foi um dos programas, né? O governo norte-americano teve N programas, né? Com drogas, com Vários, vacinas, cara, né? vários, Teve aquela vários. população negra de uma cidade lá que recebeu. Eles alegaram que estavam fazendo uma campanha de vacinação, mas na verdade eles estavam aplicando, se não me engano, era varíola na população inteira para ver as reações, sabe? E isso sem avisar, sem consentimento nenhum, tal. Então, os governos tendem a fazer tendiam, né, a fazer essas loucuras antigamente. E voltando no plot do MK Ultra, né, tanto a série do Fringe quanto a série do Stranger Things, que atualmente está na Netflix, tem o momento, né, que o PH citou da visão remota, onde a protagonista ela fica em imersão, né, num tanque de água com sal, né, com total isolamento, eletrodos. Sim. É o tanque de privação de sentidos. Exatamente, tem a cena idêntica no Stranger Things. A Eleven, a personagem, também passa pelo mesmo tanque para dar praticamente uma desbloqueada nos seus poderes. E já que a gente tá falando em poderes, a Olivia, quando ela foi participar dessa experiência, ela foi exposta ao Cortexipan, ela começou a desenvolver uma capacidade de enxergar uma outra realidade. Ela começou a ter essa capacidade de ver que existia um universo além do nosso. Como diz o próprio título de um dos episódios da primeira temporada, existe mais do que apenas um. Exatamente. A pluralidade dos mundos, E né, aí, foi cara, aberta nesse momento. exato. E a partir desse momento, cara, que a gente tem essa informação e que a Olivia sabe que existe um outro universo, ela começa a correr atrás disso. E a primeira pessoa que ela tenta procurar para resolver esse problema e saber mais pistas é o ex-sócio do Dr. Bishop, William Bell, que no momento era o dono da Massive Dynamics, que era a empresa que ele criou junto com o Bishop quando eles eram mais novos e tinham um laboratório na universidade de Cambridge ou Boston. Harvard? Em Boston, mas a universidade qualquer, eu não lembro agora de cabeça. Bom, a gente deixa a Universidade de Boston, que era em Boston, isso. Só que quando ela começou a procurar o William Bell, a Nina Hagen, que era a secretária de confiança do Dr. William Bell, que era também amiga e foi secretária e companheira de laboratório do Walter por anos, sempre falava que o William não está, o William está viajando, o William está numa viagem internacional, ele não deve voltar. Ela não conseguia se encontrar com ele. E ela começou a ficar obcecada com esse encontro, e ela queria, porque queria conversar com o Dr. Bishop, com o Dr. William Bell. E a Nina falou: eu consegui entrar em contato com o William e ele vai marcar uma reunião com você. Aí ela falou: mas quando que vai ser? Não, ele vai marcar e ele vai entrar em contato, você vai se encontrar com ele. E nós terminamos a primeira temporada justamente com isso. A Olivia tá dirigindo e do nada tem um flash, ela apaga e quando ela acorda, ela está no escritório do nosso amigo William Bell. Mas, depois que mostra esse momento inicial no finzinho do episódio, que ela tá conversando com o William Bell e a câmera começa a afastar do escritório, a gente tem... Lembrando que essa série ela transcorre em 2009. Quando a câmera começa a sair e vai mostrando a cidade, nós vemos que o escritório do Dr. William Bell está no World Trade Center. Mas o World Trade Center não existe no nossa realidade mais. Onde que a Olivia estaria?
E aí que acaba a primeira temporada, deixando todo mundo maluco com o que aconteceu. Exatamente. No nosso mundo, né, as torres foram atacadas em 2001, né, 11 de setembro de 2001, e, e a Uhum. série, né, ocorrendo em 2009, dá esse relance pra gente, nesse vislumbre de o outro lado, né? Ele era chamado na série de O Outro Lado. Exato. É o lado de lá, over there. Mas aí a gente começa a segunda temporada, e ela começa exatamente com a Olivia um carro dirigindo, e do nada esse carro tá vazio e ele breca, todo mundo fica olhando, e o carro, antes vazio, o para-brisa estoura, e uma pessoa sai rolando na rua como se tivesse batido em alguma coisa. Quando a câmera aproxima, essa pessoa é a Olivia. Corta, vai pro hospital e tudo, e vão saber com ela o que aconteceu, tem recuperação, e ela conta. Eu estive com William Bell em outro universo. E a partir daí, que se tem a consciência que existe um outro universo, começam os questionamentos de como que ele foi parar do lado de lá. Esses eventos que estão acontecendo, misteriosos do nosso lado, tem alguma ligação com isso? E é esse o plot da segunda temporada. A gente vai descobrir sobre o padrão, sobre o que está acontecendo, o que realmente se trata Fringe. E eu arrisco a dizer que, para mim, a segunda temporada de Fringe é a melhor de todas as temporadas. É a melhor. É indiscutível. Indiscutível. Eles consertam, né? Fazem aquele conserto de trajetória, né? O que não foi tão bom na primeira, vamos desenvolver melhor na segunda, dar mais tempo de tela para alguns personagens, né? Que estão no entorno da Olivia ali, e realmente tem um salto de qualidade absurdo na segunda. Sim. E a nível de curiosidade também, no primeiro e no segundo episódio da segunda temporada, a gente tem a participação ilustríssima de uma ex-pessoa da realeza britânica. A senhorita Meghan Markle, ela faz uma participação especial como uma agente do FBI nos 2 primeiros Olha episódios. só, rapaz, isso é verdade. É. Inclusive, os produtores queriam dar um papel recorrente para ela na série, mas por desentendimento de cachê e de agenda, ela gravou os 2 primeiros episódios e foi simplesmente tirada da série sem explicação. Então, você vê ali nos 2 primeiros episódios que ela tinha um papel importante e tudo, e a partir do terceiro ela simplesmente não aparece mais, cara. É verdade, cara. Nossa, você como tem essa memória sua de elefante, né? Da série Fringe, eu dei uma gugada aqui e realmente, cara, era a gente Amy. Meu Exato, Deus, exato. velho. Bem antes de conhecer o Príncipe Harry, bem antes. Ela era atriz, né? Então, ela Sim. tinha feito algumas pontas em algumas séries e realmente foi uma personagem que tinha tudo pra desenvolver e não foi pra frente. Olha só. Uhum. Cara, bastidores, Uhum. né? Agenda, salário, enfim. A segunda temporada começa a se desenvolver e cada episódio vai largando um pedacinho dessa história, até que chega um episódio em que um prédio simplesmente some na cidade. Um prédio some. E pouco tempo depois o prédio reaparece. Mas quando eles adentram o prédio para saber o que aconteceu, eles encontram um ambiente todo destruído e pessoas fundidas à parede, objetos, uma fundida na outra, e eles ficam meio sem saber aquilo. Em determinado momento, o Dr. Bishop acha uma pessoa ainda viva, eles, achamos uma vítima com viva, tal, e vão lá e vão conversar com o cara, pergunta o nome dele, ele revela, avisa minha esposa e tal, não sei o que, não sei o que, qual o seu nome? Ele fala, ali a Olivia puxa na hora a ficha dele ali pelo computador deles, e avisa o Dr. Bishop, ele não é casado. E ele continua insistindo que chama a esposa, o Dr. Bishop acalma a situação e pergunta: por favor, eu esqueci o nome dele, por favor, senhor Jonathan, vamos chamar ele de Jonathan. Eu só quero que você me responda 2 perguntas. Uma pergunta. Durante os ataques do 11 de setembro, quais foram os alvos dos terroristas? E ele fala: a Casa Branca e o Pentágono. Aí todo mundo se entreolha Uhum. e ele morre. E na mesa dele, ele era arquiteto. E o projeto que ele estava terminando de montar era justamente do novo Pentágono. Cara, a partir daí, eles descobrem que o que aconteceu foi que alguém tirou o nosso prédio, porque quando você faz uma mudança de universo, você tem que deslocar a mesma massa de um universo para o outro. Só que nesse processo, acaba dando conflito, porque 2 objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se você não fez ali a passagem para um outro universo
de uma forma tranquila, como é que eu posso explicar? Se você não passou para outro universo e saiu dali, vai dar merda. Porque se você ficar ali, o outro objeto vai ocupar o mesmo lugar no espaço. E foi o que aconteceu com o prédio. E eles descobrem que um outro prédio na cidade sumiu também. E a Olivia precisa descobrir que prédio que é esse. E como que ela descobre? O Dr. Bishop avisa ela, ó, a sua capacidade, você consegue enxergar coisas que são do universo de lá. Então ela começa a procurar pela cidade, porque ela tem um brilho na visão dela quando ela vê alguma coisa do outro universo. Ela começa a procurar pela cidade esse prédio que está brilhando, que teoricamente seria do outro universo, e que dentro de instantes iria se fundir com o do nosso universo que foi pro lado de lá. Então o plot desse episódio, eles têm que correr para esvaziar esse prédio antes que aconteça essa fusão e elas poderem salvar as pessoas. Claro que o episódio acaba bem, eles conseguem salvar todo mundo. Mas o que sim, mas o que acontece no final desse episódio é a chave da segunda temporada. A Olivia termina o dia de expediente Como dela, aquele sempre, finalzinho né? de episódio, ela já tem um clima de romance com o Peter, que é o filho do Walter. E quando ele vai se despedir dela, que ela olha pra ele está brilhando. E a gente, nesse momento, descobre que o Peter não é do nosso universo. Ele veio de um outro universo. Cara, sim, a cabeça explode nessa hora. E nós temos, logo em seguida, um dos melhores episódios dessa série pra mim. Só não é melhor que o episódio 18, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Tulipa Branca. Mas nesse episódio, ele chama Peter. A gente vai saber de toda a história do que aconteceu. Pode sim, mas antes eu posso fazer um paralelo aqui que eu, enquanto você narrava, né, me veio a história que para mim eles não tiveram outra inspiração para desenvolver esse episódio, né, dos prédios que estavam se fundindo entre as realidades nesse caso. Eu lembrei daquele experimento Filadélfia. Uma outra teoria de conspiração antiga, né? Teoria de conspiração, aspas, né? Mas tudo bem, vamos deixar como teoria de conspiração. Exatamente, exatamente. Porque é uma situação que aconteceu em Uhum. 1943, né? Onde tinha aquele experimento do governo que eles estavam fazendo um protótipo de visibilidade para as frotas, né? Para o navio. E justamente um navio, quando eles ativaram esse maquinário, o, o navio desapareceu de onde ele estava, ele reapareceu em um outro porto, a quilômetros de distância da localização original, e depois voltou, né, pro mesmo Sim. local de origem. Então, quando você comentou, né, dessa situação do prédio, né, ter desaparecido e reaparecido do mesmo local com variações, pessoas fundidas, né, nas paredes, tem essa mesma cena Uhum. no filme, que é um filme que, se não me engano, é dos anos 80, né, 84. Exato. É o Projeto Filadélfia. E tem essa mesma cena, porque, né, a física básica explica pra gente que a viagem num tempo não dá certo, porque quando a gente se desloca do ponto A para o ponto B no passado, digamos assim, nunca é levado em conta o movimento da Uhum. Terra, né, o giro do planeta. O planeta está em movimentando a não sei quantos mil quilômetros por hora. Então você nunca vai voltar para o mesmo Exato. ponto sem que nada aconteça, né? Então, pode ser que a gente está na nossa casa, a gente se teleporta para um outro ponto do passado. Quando a gente volta, o planeta girou e tem uma rua, Uhum. um rio, uma árvore na posição que você estava. Então tem esse problema que o planeta não está estático enquanto o Exatamente. deslocamento acontece. Exatamente. Mas aí a gente volta. Só um grande parêntese, né? Foi um grande parêntese esse, mas desculpa. Foi um colchete, não foi um parênteses, foi um colchete. Mas aí nós voltamos na história lá e a gente vai saber o que aconteceu. Então, cara, essa pra mim é uma parte assim, muito foda da mitologia de Fringe. E eu vou contar desde o início. O Dr. Bishop, ele era um cientista brilhante, brilhante, que trabalhava pro governo, no Departamento de Inteligência e Desenvolvimento de Novas Tecnologias. Ele era casado e tinha um filho com cerca de 8 anos de idade chamado Peter. Só que o Peter, ele pegou uma doença muito rara e que não tinha cura, nenhum médico sabia a cura. O Dr. Bishop começou a dedicar todo o seu tempo atrás de uma cura para essa doença, para tentar salvar seu filho. Paralelo a essa pesquisa, ele descobriu uma janela. Ele inventou uma janela que ele podia visualizar o outro universo.
Quando ele descobriu essa janela, ele descobriu que nesse outro universo, no lado de lá, como eles falam, existiam cópias exatas deles do outro lado. Então existia um outro Peter, um outro Walter Bishop, uma outra esposa do Walter, uma outra Olivia e por aí em diante. E ele descobriu, quando ele começou a observar do lado de lá, e ele começou a observar ele do lado de lá, que ele apelidou de o Alternativo, que eu achei fantástico esse nome que ele colocou nele. Sensacional, né? Pô, é o Walter, mas é o Walter alternativo, então é o Alternativo. E ele começou a pesquisar, a observar, ele viu que o Peter do lado de lá também estava doente. E o Walter do lado de lá, ele estava procurando a cura para a doença do Peter. Só que acontece, no início do episódio nós falamos dos observadores, que eles têm um papel muito importante nessa história toda e que eles aparecem em todos os episódios. Por que os observadores aparecem em todos os episódios? Eles são observadores. Então, eles estão na Terra para observar momentos importantes da história da humanidade. E a importância desses personagens é tão grande que o observador começou a olhar de perto os eventos que envolviam esse trio principal, que é a Olivia, o Walter e o Peter. Isso. O que acontece, cara? E nessa observação do outro Walter, quando o Walter está tentando achar uma cura, porque a cura ela era muito instável, ele começava a fazer e quando ela começava a reagir os componentes, ela desestabilizava e se perdia. Então ele estava tentando achar a proporção certa para estabilizar esse remédio, esse antídoto. Só que quando ele conseguiu estabilizar, o Walter do lado de cá estava olhando o alternativo fazer isso. Só que quando o alternativo conseguiu estabilizar a fórmula, por um breve momento, o observador apareceu, porque aquele era um momento muito importante, porque ele estava salvando a vida do Peter. E o Peter é um personagem chave na história de Fringe. E o Walter se assustou com aquela pessoa estranha e inesperada, desviou a atenção para o observador, começou a perguntar quem é você, o que você quer, e ele perdeu o momento que a fórmula dele estabilizava. E ele, no final, o observador saiu, ele achou que a fórmula tinha se perdido, tinha dado errado de novo. Ele jogou fora, apagou a fórmula que ele tinha escrito no quadro e começou do zero de novo. E o Walter do lado de cá ficou desesperado, porque o Walter, o alternativo do lado de lá, tinha descoberto a cura, mas ele não viu. E logo depois disso, o filho do Walter daqui, o Peter, morre por causa da doença. E o Walter começa a ficar maluco, porque o Peter do lado de lá vai morrer também. O que ele faz? Ele já sabia como é que era a cura, porque ele viu o alternativo fazendo. Ele faz o antídoto e se propõe a atravessar para o outro lado para poder levar a cura e salvar o Peter do lado de lá. Já que o meu filho, meu Peter, não pode ficar vivo, pelo menos o de lá eu quero que viva. E ele monta um aparato para atravessar a barreira da realidade pro outro lado. Só que quando ele faz isso, cara, ele libera uma quantidade muito grande de energia e ele estraga o tecido da realidade. Essa interferência dele de passar pro lado de lá, ele abriu um rasgo e começou a um lado interferir no outro. Como o rasgo foi feito inicialmente do nosso lado, tudo que começou a dar de errado deu do lado de lá, porque a energia do nosso lado que começou a atrapalhar o lado de lá, que era onde o buraco foi feito. Pois bem, de início ele não percebeu isso. Ele atravessou pro lado de lá e foi até a casa dele, num dia que o Walter não estava lá, estava no departamento de defesa, para não ter conflito entre eles, disposto a administrar a cura pro Peter. Só que quando ele atravessou, ele escorregou e caiu em cima do bolso dele que ele estava carregando um frasco com o antídoto e se perdeu. E ele não teria como fazer um outro antídoto e voltar de novo. O que ele decide fazer, cara? Ele pega o Peter, filho do alternativo, e traz para o lado de cá, para curar ele e na intenção de, assim que administrasse a cura, devolver ele para o lado de lá e ele poder continuar a vida dele. Só que, cara, quando ele volta para casa com o filho, a mãe dele, a esposa do Walter, vê o Peter lá e fica maluca. Meu filho voltou, eu tava delirando, você não morreu, você não morreu. E ele, cara, naquela, aí meu filho, não quis devolver e, cara, não devolveu. Então ele sequestrou o filho do Walter do outro lado e criou como se fosse dele.
Mas do lado de lá, cara, o Walter ficou maluco. Porque quando ele chegou em casa, a mulher dele falou: cara, você esteve aqui e você levou o Peter para você falou que achou a cura e que ia administrar a cura pro Peter. E você saiu daqui com ele. E o Walter jurava de pé junto que não. Que ele passou a tarde inteira no departamento de defesa e a mulher mulher do Walter, do lado de lá, começa a ficar maluca, que ele tá mentindo, cadê o filho? Cara, todo mundo sabe da história do bebê de Lindenberg aqui do nosso lado, né? O Peter foi considerado o bebê de Lindenberg do lado de lá, porque o sumiço dele é sem explicação. Só que acontece, cara, o Walter do lado de lá, ele era secretário ele era o secretário de defesa do Pentágono. Ele era o cara responsável pela segurança e pelas maiores tecnologias de lá. E escutando a história da mulher dele com calma, ele chega a uma conclusão que foi ele sim que pegou o filho dele, mas uma outra versão dele. E ele começa também a pesquisar esse universo nativo e acaba achando o nosso universo. E observando o universo do lado de cá, ele vê que o filho dele está aqui. Então tudo aquilo que te viu começando na primeira temporada, esses eventos, eles são resultantes desse dia. Alguns eventos resultantes do buraco, do rasgo que foi aberto, e outros resultado direto de o Walter ter buscado o Peter e trazido para o lado de cá. Por quê? Nesse meio tempo, o Walter do lado de lá estava tentando um jeito de abrir uma passagem para o nosso lado para buscar o filho dele de volta. Cara, esse é o plot da segunda temporada e é uma coisa assim, simplesmente fantástica, fantástica. Eu queria abrir só um parênteses para falar de um episódio que não tem tanta ligação com a história central, mas que para mim é o melhor episódio de Fringe. Eu falei aqui antes, o episódio... Desculpa, é o 18, A Tulipa Branca. Esse episódio, ele trata de viagem no tempo. E, cara, para mim é um dos episódios de viagem no tempo, uma das histórias de viagem no tempo mais fantásticas que eu vi. Eu não quero dar muito spoiler desse episódio, por mais que eu queira falar dele aqui, porque eu quero que as pessoas que escutarem esse aqui, essa entrevista série, possam pelo menos ver esse episódio e ter a surpresa que eu tive. Mas eu garanto para todo mundo que tá assistindo que é um episódio que toda vez que você reassistir ele, você vai notar um significado diferente nele. E você lembra que eu falei que a série era sobre o amor? Isso tudo aconteceu por causa do amor do Walter pelo Peter. Essa história da viagem no tempo, ela só acontece porque um cientista queria impedir que a mulher dele morresse. É por amor também. Cara, a história é fantástica. Eu até arrepio só de lembrar. Essa história é simplesmente fantástica. Perfeita. Perfeita. É uma história de viagem no tempo, assim, redondinha, perfeita. Por favor, assistam. Esse é o episódio 18 da segunda temporada, chama Tulipa Branca. Pois bem, voltamos ao plot principal dessa série. O que acontece? O Walter, o alternativo, consegue atravessar para o lado de cá. E nessa altura, o Peter já tinha... A Olivia contou ao Peter o que ela descobriu. E o Peter já tinha confrontado o Walter daqui sobre isso. Pô, você me tirou da minha casa, me trouxe pro lado de cá, e ele querendo saber, e ocasionou um mal-estar entre eles, e nesse momento o alternativo aparece e fala: Peter, sua mãe e eu te sentimos sua falta esse tempo todo, volta para casa com a gente. Só que quando acontece isso e o Peter vai embora, um observador chega até a Olivia e entrega para ela uma folha de um livro antigo e vai embora. Quando a Olivia abre essa folha desse livro, ela vê uma foto do Peter morrendo em uma máquina. Então ela começa a ficar apavorada, porque que ela conclui que o alternativo pegou o Peter daqui para levar para o lado de lá para corrigir o estrago que o Walter daqui fez no tecido da realidade. Então eles passam a querer atravessar para o lado de lá para poder resgatar o Peter e trazer ele de volta. E a gente acaba a segunda temporada justamente num episódio duplo que chama Over There, do lado de lá, em que eles passam para o lado de lá com a ajuda de outras duas pessoas que têm poderes pelo Cortex Pan também. Um é um empático, ele consegue transferir as emoções dele para outras pessoas. Tem umas cenas muito fodas ali, como ele, quando ele tá transando com a namorada dele, que também tem poderes, ele pergunta para ela: você quer sentir o que eu sinto ou você quer sentir o que você sente em dobro? É umas coisas assim, saca? Muito foda. Ele entra numa sala e tá todo mundo assim querendo brigar uma coisa, ele faz todo mundo rir, faz todo mundo chorar, então é uma coisa assim, fantástica. Um outro controla o fogo,
e a Olivia que queria as passagens. Então eles atravessam pro lado de lá para tentar resgatar o Peter. Cara, só que quando chega do lado de lá, é o lado de lá que é igual ao nosso, mas não é igual ao nosso. Tem pequenas diferenças, e essas pequenas diferenças fazem toda a diferença para os nossos amigos desse lado. E eles ficam meio perdidos lá. Bom, no final das contas, eles conseguem convencer o Peter a voltar pro lado de cá, porque o alternativo realmente estava querendo usar o Peter como um meio para poder corrigir o mundo dele que estava à beira do colapso, por causa da abertura que o Walter fez, mas nesse processo o Peter ia morrer. Então o Peter realmente resolve abandonar o lar real dele e voltar pro lado de cá. E é assim que se encerra a terceira temporada, mas não antes de um grande plot twist. Quando eles foram pro lado de lá para resgatar o Peter, em um determinado momento, a Olivia encontra com a Olivia do lado de lá, que eles chamam de Bolívia. Eu achei isso fantástico também, é Bolívia. É Olivia do lado B, é a Bolívia. E ela tem uma luta com ela e ela consegue prender a Olivia do lado de cá. A Olivia do lado de lá ela é ruiva e a do lado de cá é loura. Ela consegue se passar pela Olivia do lado de cá. Então ela prende ela, pinta o cabelo de louro, tudo, para se passar pela Olivia do nosso mundo, e volta com o Peter e com todo mundo para cá. E a Olivia do nosso mundo fica presa do lado de lá, numa instalação militar do alternativo, que nutre um ódio gigantesco por ela, porque foi ela que, teoricamente, está ajudando o Walter a destruir o mundo dele. E é assim que acaba a terceira temporada, a segunda temporada. Com esse plot twist assim de explodir a cabeça. De explodir. Cara, eu lembro que quando acabou isso e parou aí, eu queria falar assim, não, vocês não vão me deixar esperando um ano isso aí, não. Não vão. Ainda tinha isso, né? Naquela época, essa época, né, dos antigos que assistiam as séries, que as temporadas, nos tempos antigos, as temporadas eram de 22, 23 episódios. E demorava literalmente um ano e meio entre uma temporada e outra. E não tinha temporada, né? Não soltava a temporada inteira. Você tinha que ver uma vez por semana o episódio, tal, para poder acompanhar. Saía um episódio por semana, e passava 4, 5, eles paravam 2 semanas, um mês, passavam mais 3, paravam, e era assim o ano inteiro. A gente ficava assistindo a conta-gotas. A conta-gotas. E nessa segunda temporada, a gente foi apresentado aos agentes, né, que trabalhavam ali, fazendo atentados, né, ao longo dos episódios. Sim, eu esqueci de falar dos Shapeshifters. Exatamente. Nessa temporada nós somos apresentados aos metamorfos, né, que são agentes infiltrados, né, que estão... Eles fazem parte de algum plano maior que até então não tinha sido revelado, né? Quer falar um pouquinho deles? Basicamente, os Shapeshifters, eles foram desenvolvidos... Olha a ironia. O William Bell estava do lado de lá. E o William Bell fez fortuna do lado de lá, trabalhando justamente em conjunto com o governo e com o alternativo. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu os Shapeshifters, que eram basicamente pessoas, como é que eu posso dizer? Sintéticas, porque eles não conseguiam ainda enviar matéria viva para o outro lado. Então eles criaram esses autônomos que podiam assumir a forma de qualquer pessoa que eles tivessem um contato. Cara, e o contato que eles têm para poder assumir a forma é muito bizarro, porque ele tira uma parada da boca dele, do céu da boca, com uns espetos, com uns ganchos, e enfia no céu da boca de outra pessoa. E ele começa a encher de bolha, como se a pele estivesse esticando e tal, para assumir a outra forma. É muito bizarro. Pelo que eu lembro, eu posso estar falando bobeira aqui, mas se não me engano, eles absorviam a informação da glândula pituitária das pessoas. Exatamente. E o sangue deles era de mercúrio, não era sangue, era um sangue de mercúrio. Então, quando eles abateram primeiro, que ele sangrou mercúrio, eles foram descobrir isso, começaram a investigar e chegaram nessa conclusão, que quem estava fazendo isso era o Dr. William Bell. Porque no DNA dessas criaturas, na estrutura das criaturas, o William Bell ele tinha mania de deixar sempre o símbolo dele, a assinatura dele nos genomas. E o Walter pesquisando descobriu isso. E, cara, isso aí foi simplesmente fantástico. Uma curiosidade da segunda temporada é que tem um episódio dessa temporada, eu não vou lembrar de cabeça agora o nome, que... Você lembra do agente... Qual que era o agente? Era um agente que era muito amigo do Olivia, ele morreu na primeira temporada. Eu esqueci o nome dele agora. Agente Francis. Francis, obrigado. Ele morre na primeira temporada.
E você tá lá assistindo a segunda temporada e do nada ele aparece no episódio como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? Eles gravaram esse episódio pra primeira temporada. Só que quando eles fecharam a grade ali, tinha um episódio sobrando. E eles guardaram esse episódio pra lançar na segunda temporada. E é um episódio totalmente deslocado da história, porque não tem nada a ver com o plot, nada. Nada. Inclusive o episódio começa com o Francis lá com eles, tudo, e depois simplesmente ele some e não volta mais. A não ser do outro lado, do lado de lá. Exatamente, não dá essa explicação, né, cara? Foi um gap mesmo que aconteceu durante a gravação, que não deram um fim pro personagem, né? E outra, na época que eu tava... Porque eu baixava não, desculpa. Isso é muito feio de fazer. Eu alugava na locadora do Paulo Coelho na época, entendeu? Então, eu lembro que saiu esse episódio, eu tava maluco pra assistir os episódios. Na semana de lançamento desse episódio, eu aluguei ele na locadora do Paulo Coelho, fui assistir e eu comecei a ver o Francis e falei, não, tá errado, eu peguei um episódio da primeira temporada. Aí eu fui lá e devolvi na locadora do Paulo Coelho e aluguei uma outra cópia. E fui assistir, tava a mesma coisa, eu falei, caramba, velho, caramba. Aí eu fui pesquisar na internet e eu descobri que esse episódio era da primeira temporada. Pô, eu fiquei muito puto que eu perdi uma semana, sacou? Assistindo um episódio que eu não queria. E naquela época era tudo mais difícil, né, cara? Poxa, cara, a terceira temporada... Esses meninos de hoje nunca saberão, cara, o que a gente já passou. A geração do clicou tá na mão não sabe o que esperar. Não sabe. Pois bem, vamos para a terceira temporada. A terceira temporada, ela inaugura um patamar todo novo na mitologia do Fringe. Por quê? A gente começa a descobrir que o lado de lá quer montar uma máquina para usar o Peter como chave para ativar essa máquina do lado de lá. E com isso, essa máquina consertaria o lado deles, mas destruindo o nosso. E eles descobrem que quando o capanga do alternativo estava desse lado, ele estava procurando algumas coisas escondidas. Essas coisas escondidas... Alguns itens, né? Isso, uns itens bem específicos. E esses itens estavam escondidos, enterrados há muito tempo. E, através de uma transmissão de rádio, eles começaram a traçar onde estavam enterrados esses artefatos específicos que ele precisava. E eles descobriram que esses artefatos eram peças da mesma máquina que o alternativo estava montando do lado de lá. Só que do lado de lá faltavam algumas peças e ele estava tentando buscar essas peças desse lado. E a terceira temporada, cara, o plot todo é esse. A gente vai tentar acompanhar a nossa Olivia, que está do lado de lá, voltar para esse lado de cá, acompanhar o relacionamento da Olivia do lado de lá com o Peter aqui, que os dois começam a ter um relacionamento. Inclusive, eu posso até falar isso, ela engravida do Peter antes de voltar para o lado de lá. E é justamente esse filho com o DNA do Peter que possibilita que eles liguem a máquina do lado de lá. Mas isso a gente vai falar só na quarta temporada. E é essa a história, eles procurando as peças para montar a máquina, e paralelo com isso a gente vê a história da Olivia tentando voltar para cá, e do Peter e dessa Olivia aqui. Isso vai se desenrolando, eu tô falando assim de forma bem resumida mesmo, porque a terceira temporada ela é bem ampla, ela expande a mitologia assim, de uma forma muito boa, mas basicamente eles conseguem montar a máquina, pegar todas as peças, e eles veem que a única forma que eles têm de parar o Walter do lado de lá, porque o Walter já acionou a máquina do lado de lá. Ele já acionou a máquina do lado de lá. Quando a Olivia deles voltou pro lado de lá, a nossa veio para cá e a deles voltou para lá. Eles conseguiram resgatar ela. Ela voltou grávida. Voltou com o filho do Peter. Eles conseguem usar o DNA dele para ligar a máquina do lado de lá. Quando eles ligam a máquina do lado de cá, ela é... Vamos lá de novo. A ciência verdadeira entrando na série. A máquina do lado de lá ela é ligada entrelaçadamente quântica com a do lado de cá. Tem um entrelaçamento quântico entre elas. Então, o que acontece com uma acontece com a outra. Então, quando eles ligaram a máquina do lado de lá, a máquina desse lado aqui, ela ativou um sinal de defesa. E ela se fechou. Para que ninguém mais pudesse entrar nela enquanto a do outro lado funcionasse. Coube ao Peter entrar nessa máquina para poder desligar a outra. Só que quando ele faz isso nesse processo, ele meio que se desloca do espaço-tempo. Porque a máquina entendeu que ele estava do lado de lá também, quando na verdade era só o DNA dele.
Como que ele pode estar do lado de lá e do lado de cá ao mesmo tempo? Para evitar um paradoxo, o que ele faz? Tira ele da linha do tempo. E, ao mesmo tempo, quando ele some e sai da nossa linha do tempo e da linha do tempo do lado de lá também, os dois universos, eles não é que eles se fundem, mas eles colidem e abrem uma passagem entre os dois universos. E os dois universos começam a coexistir ali numa aparente colaboração para tentar resolver o problema de ambos, para o universo não ter que ser destruído em detrimento do outro. E é assim que te acaba a terceira temporada. Cadê o Peter? Onde que foi parar o Peter? E nessa temporada tem uma certa explosão de casos, né, do que a gente conhece. Eu pedi para você aprofundar um pouquinho também na explicação para o pessoal do que seriam as áreas onde o âmbar toma conta. Boa. Bem lembrado. Bem lembrado. Do lado de lá, como estava tendo esses... Eles chamam de eventos fringe. São eventos em que buracos de minhoca ou portais dimensionais se abriam em determinadas áreas e isso ia crescendo exponencialmente de forma que, se não fosse contido, ia engolir aquele mundo inteiro, aquela realidade inteira. Então, o Walter, o que ele descobriu? Que o âmbar, na sua forma gasosa, ele pode ser jogado nesse local que tem esse buraco negro, essa fenda na realidade, e em contato com essa fenda na realidade, esse âmbar ele solidifica, ele vira realmente um âmbar. Igual você vê aqueles mosquitinhos presos em âmbar com sangue de dinossauro do Jurassic Park. É mais ou menos aquilo. Então, o lado de lá é cheio de locais de quarentena. Eles chamam locais de quarentena, que são locais que se abriram fissuras entre a realidade e eles tiveram que fazer a contenção rápida e imediata. Quando eu falo contenção rápida e imediata, vou imaginar assim, um estádio de futebol rolando jogo de futebol, lotado. E de repente se abre um buraco lá em um vestiário. Eles não têm tempo de esvaziar o ginásio antes de liberar o protocolo do âmbar. Então o que eles fazem? Em sacrifício de um bem maior, para salvar mais gente, eles sacrificam as pessoas que estão naquela área. Sacrificam em tese, porque depois, mais para frente, na terceira temporada, a gente descobre que as pessoas que estão presas no âmbar estão vivas, em estado de animação suspensa, mas com uma certa consciência do que está acontecendo aqui fora. E, cara, é uma coisa muito bizarra, porque durante o decorrer dos episódios, assim, que eles vão caminhando pela cidade, do lado de lá, você vai vendo as contenção em âmbar e cheio de gente preso dentro do âmbar. E isso rolou o maior problema do lado de lá, porque as famílias entraram com processo contra o governo, que as famílias estavam lá querendo tirar parente. E um dos episódios conta uma história dessa, que um cara queria tirar o irmão gêmeo dele que estava preso no âmbar, mesmo o governo autorizando, porque se... O que acontecia? Se você começasse a cavar ali no âmbar para tirar alguém que estava preso lá, você corria o risco de romper a integridade da estrutura toda, ela quebrar e o buraco de minhoca aumentar de uma vez e engolir tudo. Então era estritamente proibido, chamava-se zona de quarentena, era uma zona de isolamento, ninguém se aproximava. Por mais que você quisesse ver um parente seu que estava ali preso. Bizarro, né? É muita treta essas paradas, porque... Você começa a imaginar essas situações e é uma coisa assim muito bizarra, cara. Muito bizarra. Sim, e como você comentou, né, que essa é uma série sobre amor, né? Nessa temporada também a gente tem um episódio que ele tem o nome de 6B, que é o nome de um apartamento. Uhum. Você lembra desse caso? Onde uma mulher tá em luto pelo marido que morreu e o apartamento dela começa a apresentar uma falha na realidade. Ah, sim. Esse episódio ele já bem no finalzinho da temporada já, cara. Isso, esse é o 14º. Tá, é mais ou menos isso mesmo. Eu não lembro tão bem da história dele assim, isolado, mas eu lembro mais ou menos do plot dessa história. Isso, tinha uma senhora, né, que ela estava em luto porque o marido tinha morrido e ela não queria sair do apartamento porque ela falava que vivia sempre vendo o fantasma do marido que vinha para consolar ela. E, na verdade, esse apartamento estava numa dessas falhas da realidade, onde na outra realidade, né, no outro lado, né, no over there, aconteceu a história ao contrário. A esposa faleceu e o marido ficou vivo. Então ficou o marido vivo de uma realidade conversando com a esposa viva do outro.
E um achando que tava falando isso com o mesmo. fantasma do outro. Cara, é sensacional essa história. Cara, isso é uma coisa muito plausível de acontecer, Eles estavam de ser real. com uma janela aberta de comunicação entre os dois Sim, mundos. sim. Olha Cara, isso. você imagina que pessoas que avistam fantasmas do nosso lado não possa ser uma parada mais ou menos assim? Tem teorias nesse sentido, verdade. Que o déjà vu que a gente vivencia, na verdade, é uma situação que a gente passou semelhante numa realidade paralela. Uma das explicações para o déjà Exato, vu, cara. seriam essas. Exatamente. E, cara, eu acabei encerrando a temporada aqui antes da hora, porque ainda tem um detalhe muito importante também. Quando eles ligaram a máquina do lado de lá e começou a destruir esse lado, e eles queriam um jeito de descobrir, porque eu falei, quando acionou a máquina do lado de lá, a máquina do lado de cá ela criou um campo de força em volta dela que não deixava ninguém se aproximar, nem mesmo o Peter. Uhum. Então a Olivia, com aquela página na mão que mostrava o Peter morrendo, foi atrás do restante do livro. E ela chegou até uma pessoa chamada Sam Weiss. Essa pessoa, ela conhecia essa história toda do que acontecia com Peter, com Olivia, com Walter, através de um livro chamado As Primeiras Pessoas. Esse livro é um livro muito, muito, muito antigo, que, segundo conta a história, foi escrito pelas primeiras pessoas que habitaram a Terra. E nesse livro, por incrível que pareça, ele dava detalhes à máquina, de como que a máquina funcionava, como que ela poderia ser parada e quem poderia parar ela. E nesse livro tinham fotos da Olivia e do Peter. E isso aí começou já como assim, como nós estamos num livro tão antigo desses, isso não importa no momento, vamos fazer o que interessa. Fizeram o que o livro falava, foram lá, desligaram a máquina e criaram esse túnel entre os mundos. Aí sim, a gente encerra a terceira temporada e podemos pular para a quarta. Que para mim é uma temporada assim, extremamente confusa, a quarta temporada. Sim, ela dá um nó na cabeça de todo mundo mesmo. Dá. Porque a gente começa acompanhando a quarta temporada pela visão do Peter. E o Peter, ele tá num universo... Tanto que é interessante que as duas primeiras temporadas, elas começam a abertura num tom azul. Quando começa a terceira temporada, se o episódio vai se passar do nosso lado, a abertura ela tem um tom azulado. Se vai se passar do lado de lá, a abertura tem um tom avermelhado. Exatamente. Para mostrar em qual realidade que está passando esse episódio. Mas quando começa a quarta temporada, os episódios, a abertura, ganham um tom amarelado. E você fica, poxa, é um terceiro universo? E a gente começa a ver a série do ponto de vista do Peter, de uma realidade que até então não conhecia. Sim. É uma realidade, inclusive, em que ele nunca existiu. Sim, tanto que o primeiro episódio da quarta temporada chama Nem Aqui Nem Lá. Exato. Uhum. Neither here, not there. Cara, ela é confusa porque justamente você fica sem saber onde que o Peter está. E por que ninguém dos outros lados está sentindo a falta dele. Ninguém se lembra do Peter. Ninguém. Quando ele consegue voltar para a realidade dele, ninguém lembra dele. Ele foi apagado do contínuo, né, do espaço-tempo. Exato, ele foi tirado da existência daquelas linhas temporais para nunca ter existido, porque foi o jeito que a máquina achou de corrigir uma possível, paradoxo temporal, de que uma pessoa vai estar em dois lugares em épocas diferentes ao mesmo tempo. E a gente vai acompanhando toda essa temporada nessa história do Peter tentando voltar e os dois mundos interagindo, até que, cara, isso é uma coisa de bastidor agora que influenciou muito na série. Desde a terceira temporada, a série, o Fringe, a audiência caiu bastante porque a série ela tem um nível assim, de complexidade alto, é tipo Lost. Se você não começasse a assistir todos os episódios e pegasse um episódio pra frente pra assistir, você não ia entender o que estava acontecendo. Então isso começou a afastar muito o público e a série começou a perder audiência a partir da terceira temporada. E ela começou a correr risco de cancelamento. Então o que os produtores fizeram? Eles já tinham planejado a série até a quinta temporada. Mas eles não sabiam se eles iam poder lançar a quinta temporada. Olha a jogada dos caras. O que eles fizeram? Eles pegaram um episódio que eles tinham escrito pro meio da quinta temporada
e julgaram no final da quarta temporada. Então você tá lá assistindo aquela história toda do nada. Você é julgado 25 anos no futuro, nesse episódio. E você vai descobrir que os observadores invadiram a Terra, dominaram a Terra. A Olivia, o Peter e o Walter sumiram, ninguém sabe do paradeiro deles. Quem está ali à frente da resistência contra os observadores é a filha da Olivia com o Peter. E, cara, a sua cabeça explode, porque aí eles vão atrás do... A filha da Olivia descobre, através de um informante lá, que possivelmente eles estão vivos. E eles descobrem eles presos em âmbar. E o episódio mostra, soltando eles do âmbar, o reencontro deles, e acaba justamente quando eles resolvem, beleza, a gente tá aqui agora então vão resolver a situação dos observadores. E acaba aí. E a quarta temporada continua. Então a gente chegou no final da quarta temporada, cara, sabendo o que ia acontecer na quinta, e isso deixou todo mundo maluco. E a galera começou a enviar e-mail e carta massivamente pra Fox, pra eles não cancelarem Fringe. Durante muito tempo, meses, a hashtag lá Save Fringe ficou no top trending do Twitter. Todo mundo, e teve abaixo-assinados que correram o mundo inteiro pra galera assinar e mandar pra Fox para não cancelarem Fringe. Eu mesmo assinei fiz parte desse abaixo-assinado. Fiz questão de deixar minha parte ali. E a gente foi agraciado com uma quinta temporada curta. Todas as outras tinham em torno de 20 a 23, 24 episódios. Essa tem só 13. Foi uma temporada curta. Que pra mim, não deu um encerramento satisfatório pra série. É um encerramento legal. Fecha algumas pontas. Sim, fecha. Mas ele poderia ter sido bem melhor. Se eles tivessem mais tempo pra trabalhar isso. A quinta temporada só tem 13 episódios, né? Exato, só 13. A gente vem de 4 temporadas com 22 e 23 episódios em média, onde é muito tempo. Hoje em dia nem se faz isso mais. E se não me engano, a última série que acabou com essa geração de temporadas longas era Sobrenatural, que se não me engano foram 14 temporadas. É porque a geração de hoje em dia não tem tanta paciência pra série muito longa, né? O padrão de série foi cortado pela metade. Cara, é porque antigamente essas séries, igual Fringe, por exemplo, ela tem um tema central, uma história de fundo, mas ela tem muito episódio procedural, que são casos isolados que não agregam em nada à história. E com o tempo, os produtores de séries de televisão começaram a ver que esses episódios, fillers, afastavam um pouco o público, que queria mais ir direto ao ponto. Então o que eles começaram a fazer? Enxugar as séries e deixando elas mais enxutas com menos episódios, mas direto naquele plot central. Até por isso que eu acho que as séries antigas são melhores, cara. Porque você tinha mais tempo ali de se importar com os personagens, de criar uma identidade com a história, saca? Hoje em dia é tudo muito corrido. Você pega ali na Netflix, saiu, sei lá, Stranger Things, você vai lá e assiste 10 episódios no final de semana e acabou. Você não tem tempo de absorver, de pensar, de raciocinar, de elaborar teorias. Você não internaliza, né, a emoção da série. Você vê tudo numa correria só, num pacote só, e não dá tempo de internalizar a informação, digerir cada episódio ali paulatinamente, né? As outras plataformas além da Netflix começaram a fazer isso, né? A Amazon Prime, HBO Max, começaram a lançar séries semanais e pegou esse público de volta, que é o público que gosta de... não tem muito tempo para ver séries, né? Então você senta, vê um episódio de qualidade da série que você gosta e na outra semana é certo que vai ter mais um. Exatamente. Cara, e lembrando, você puxou isso aí também dos episódios estarem ligados, uma coisa que lançou moda nisso, de você ter que assistir tudo pra entender, foi Lost. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui pra falar que quem assistiu Lost na época, que ele foi exibido gradualmente, tendo os espaços entre as temporadas, um episódio semanal, e você discutindo com a galera ali no Orkut na época, nos fóruns de discussão, os episódios, é uma experiência que jamais vai ser recriada. Se você pegar para assistir Lost hoje inteira, você não vai ter nem 1/10 da experiência da pessoa que teve, que assistiu na época. Porque essas séries, elas têm uma necessidade de pensar... de um pós-TV. Exatamente, fora da tela. Pós-série. Você tem que debater o assunto, são muitas teorias, são muitos plots. Então, se você ficar só na tela, só no episódio, não é o suficiente. Então você tem que ler, você tem que correr atrás, trocar ideia, e você vê que você estava com uma teoria totalmente
tendendo para um lado, e um amigo seu tinha uma outra teoria bem mais plausível. Então essa conversa, né, tá muito em falta hoje em dia. Sim, porque você criava expectativa, você criava suas teorias, aí de repente você via essa teoria se concretizando, ou então não tinha nada a ver com aquilo que você imaginou e você tomava aquela surpresa. Cara, várias vezes eu assisti Fringe inteira com minha mulher. Eu assisti todos os episódios junto comigo na medida que foram saindo. E cada episódio que saía, a gente parava pra discutir, conversava, comentava. Cara, isso era muito bom. Era muito legal. Pois é, e a gente perdeu um pouco dessa magia das séries longas, né? Fringe é uma série muito especial pra gente, né? Não é à toa que a gente se dedicou a 1 hora do nosso dia para falar só dela especificamente. E para quem ainda não viu a série, né? Espero que esse episódio de hoje cative vocês e corram atrás, sabe? Hoje ela tá na HBO Max, inclusive. A série tá na íntegra lá para poder acompanhar. E não sei se vocês sabem disso, mas a música que toca na introdução, né, é a música que toca na introdução do nosso aclamado, né, do Acredite Se Quiser, aquele toque de piano. Sim, a gente até conversou em off aqui antes de começar a gravação, que eu te contei que quando eu tava bolando meu podcast por pouco não se chamou Arquivo Fringe ou Biblioteca do Dr. Bishop, de tão apaixonado que eu sou com essa série. E quando eu resolvi chamar o meu podcast de Acredite Se Quiser, eu quis de alguma forma homenagear a Fringe. E eu peguei a música da abertura, adaptei ela ali pro meu formato e coloco ela na minha abertura, cara. E sempre que eu escuto aquilo, cara, me dá uma nostalgia. Putz, eu vou te falar uma coisa, cara. Quem conhece, conhece, não tem jeito. Aquela música ali, onde tocar, pode tocar 2 notas, é igual aquele Qual é a Música do Silvio Santos. Qual é a música? É só tocar o pianinho do início ali, 2 notas. É Fringe. E você sabe que na sequência, né, dessa música vem um episódio de qualidade. Então a gente tinha essa certeza, sabe, que tinha uma coisa boa, uma coisa foda vindo ali pra você assistir. Cara, muito tempo que não tem uma série igual Fringe, viu? Muito tempo. Mas enfim, tudo que é bom um dia acaba. Chegamos na 5ª temporada. É isso aí. Como a gente falou, exato, infelizmente, e ela é curta. Além de ser a última, ela é bem curta. Eu acho que ela corre muito com a história. Muito com a história. E a gente assistiu um episódio do meio dela no final da 4ª temporada, e esse episódio ele só vai se encaixar mesmo por volta do 6º, 7º episódio ali, que a gente vai saber exatamente que daquele ponto ali o que está acontecendo. Basicamente, a 5ª temporada ela dá um salto de 25 anos no futuro. Os observadores que antes só observavam invadiram a Terra porque eles vêm de um futuro. Um futuro em que a Terra está completamente destruída, devastada, e eles voltam para cá para tentar consertar, viver aqui e não deixar que a Terra seja destruída até chegar no ponto do futuro que eles vivem. Só que os observadores, com o tempo e aprimoramentos tecnológicos que eles foram fazendo neles mesmos, eles se tornaram completamente isentos de sentimento, desse tipo de coisa. E isso aí fez com que eles fossem impiedosos quando eles vieram para cá. Então eles praticamente escravizaram a humanidade toda, eles eram muito tecnologicamente avançados, e os ideais que eles tinham ali, praticamente ninguém aceitava, porque era muito imposto, era aceitado na base da obrigação. E tinha um grupo de resistência. Mas esse grupo de resistência não sabia como lidar com os observadores. Até que alguém dessa resistência pega uma pista de alguém de dentro lá dos observadores, porque tinha um observador que não concordava com essa história toda, que passou a ajudar eles de uma forma velada. E passou a informação, ó, eu acho que o Peter, a Olivia e o Walter não morreram. Eles podem estar em tal local. E eles chegam lá, eles estavam presos no Âmbar. E eles liberam o Âmbar, liberam os 3 do Âmbar, e começam a pedir ajuda deles para poder tentar derrotar os observadores. Cara, e é muita coisa foda, porque eu até esqueci de falar isso, que o Walter, quando ele criou a porta para o outro universo, ele fez um estrago muito grande. Muito grande. Uhum. E esse conhecimento... O dano ficou todo do outro lado, né? Com essa abertura do portal. E esse conhecimento era uma coisa muito perigosa de cair em mãos erradas.
Então, o que o doutor William Bell fez, cara? Eu devia ter falado isso no final, na segunda temporada, porque tem um episódio fantástico chamado Grey Matter, Matéria Cinza, que... Eu vou até abrir um parênteses só por conta desse episódio. Quando o Walter abriu o portal para outro universo, essa informação ficou na cabeça dele. E essa informação é uma informação muito perigosa. Então o William Bell achou por bem que o Walter não tivesse essa informação. Porque se um dia ele caísse nas mãos de alguém que queria um mal para a humanidade, podia tirar essa informação dele e já era. Então o que ele fez, cara? Eles colocaram o Walter numa cirurgia cerebral e retiraram os pedaços do cérebro do Walter que continham a informação de como ele fez a passagem para o outro lado. Então, muitas vezes você via nos episódios que o Walter ele era meio maluco, ele falava uma coisa e começava a falar outra, porque, cara, faltavam pedaços do cérebro dele. E nesse episódio em questão, bizarro demais, e o mais bizarro vem agora. E nesse episódio de Matéria Cinza, a gente descobre que esses pedaços que foram tirados do cérebro do Walter, eles não foram jogados fora, nem foram destruídos. Porque se um dia alguém precisasse dessa informação, teria como ter acesso a ela. Mas aonde estaria essa informação? Cara, na cabeça de outras pessoas. De acordo com o episódio, o tecido cerebral ele morre muito rápido fora do corpo humano. A única forma de conservar por um tempo indeterminado um cérebro vivo e com toda a informação seria dentro de um outro cérebro. Então o que eles fizeram, cara? Eles pegaram 3 pessoas aleatórias, normais, saudáveis, abriram a cabeça e colocaram em cada uma dessas pessoas um pedaço do cérebro do Walter, para ele ficar vivo. E se um dia eles precisassem disso, era só ir lá pegar. E essas pessoas, cara, por ter um corpo estranho no cérebro, passaram a ser malucas e foram internadas em hospitais psiquiátricos. Uma bela noite, um desses pacientes acorda, com a cabeça toda aberta, e perfeitamente são, sem mais nenhum sinal de esquizofrenia, de maluquice, nem nada. Por quê? Alguém do lado de lá veio para esse lado de cá para pegar os pedaços do cérebro do Walter para poder conseguir essa informação de como abria o lado de lá. E a forma mais bizarra. Como é que você lê as informações desse pedaço de cérebro? Você precisa do cérebro original para encaixar esses pedaços lá. Cara, eles pegam esses 3 pedaços de cérebro, colocam nos potes com os eletrodos, pegam o Walter, levam o Walter para a casa que ele morava na época que ele criou o portal e começam a estimular esses eletrodos no cérebro, os pedaços de cérebros ligados ao cérebro do Walter e começam a fazer pergunta. Você se lembra do Peter? Como estava aquele dia? Para fazer o cérebro dele fazer as ligações sinápticas para acessar aquela memória. Cara, isso eu acho de um brilhantismo assim absurdo, cara. Absurdo. Esse episódio, quando eu lembro dele, eu assisto ele, deu vontade de levantar e bater palma. Porque é uma coisa assim... Cara, e se parar a pensar, faz sentido. Quem me garante que isso não é possível? Se o seu cérebro armazena informação e você tem um pedaço ali do seu cérebro retirado com aquela informação, a informação está lá ainda. Enquanto aquele pedaço de tecido estiver vivo, a informação está lá. Cara, isso é muito bizarro. Quando eu falo que a linha da ficção e da ciência ela é tênue, é porque ela é muito tênue, cara. Muito tênue. Sim, cara, eu costumo falar que, tipo, cara, se foi... Se alguém pensou, se alguém imaginou, pode ser feito. A gente só não pensou no como ser feito ainda, mas pode ser feito. Sim, sim. Cara, é muito maluco. Eu paro a pensar nisso, saca? De transferência de mente, tipo de coisa. É uma coisa assim que me deixa completamente fascinado. Fascinado. Mas, enfim. Esses pedaços de cérebro se perderam e essa informação nunca foi pro cérebro do Walter. Só que lá no futuro eles conseguiram um jeito de restituir essa informação através de neurônios dele criados em laboratório, para fazer aquelas partes do cérebro dele nascer de novo. Não para ele ter aquele conhecimento de como abrir as portas, mas fazer aquelas partes do cérebro dele que tinham sido cortadas crescerem de novo, para ele poder raciocinar com clareza, sem ter aqueles distúrbios mentais que ele tinha. E eles fazem isso, e a gente tem pela primeira vez o Walter em sua forma física plena, cara. Com as teorias dele, com as ideias dele, com as soluções dele, a pleno vapor. E nisso que vai comer até o final da temporada. Que chega no final da temporada, o plot todo é o observador que estava ajudando eles, é o Setembro. O Setembro, né? Exato.
que é o observador dos primeiros episódios, que estava observando eles, que atrapalhou o Dr. Walter quando ele estava fazendo a cura. Ele passa a ajudar o Walter e tudo mais, porque ele criou um vínculo com o Walter quando ele estragou a cura do Walter. Tanto que quando o Walter foi voltar pro lado de cá com o Peter, eles caem num lago congelado. E quem salva os dois de morrer afogado é o observador. E o Walter pergunta pro observador, por que você salvou a gente? Sendo que eu tô aqui fazendo uma coisa errada, tirando um filho que não me pertence. Ele falou assim, porque o garoto precisa viver. Então, já estava destinado que o Peter ia ter um papel importante. O observador simplesmente tentou corrigir aquele caminho que estava traçado, que ele atrapalhou. E isso deixou um vínculo de amizade muito grande entre eles. Então ele começou a se opor aos observadores que estavam dominando o mundo e começou a ajudar a resistência. Só que quando o Setembro ele começou a se distanciar dos observadores, ele tentou levar uma vida terrena, normal, como qualquer humano. E ele acabou tendo um filho com uma humana. Esse menino ele nasceu com todas as características de um observador, mas com uma única característica humana, que são os sentimentos que os observadores não tinham. E por esse menino ter sentimentos e ele ser um observador com, digamos assim, consciência, a ideia do Walter era levar ele para o futuro dos observadores e mostrar que aquele menino poderia ser a chave para eles consertarem o mundo deles sem ter que invadir o nosso. Só que no final das contas, cara, o que acontece? Ele não consegue ir com o menino pro futuro e ele acaba indo junto com a máquina que ele montou para um passado muito, muito, muito distante. E nesse passado muito distante, ele escondeu os pedaços da máquina para que no futuro alguém encontrasse. E ele escreveu os livros sobre as primeiras pessoas, que na verdade era ele. Então essa história toda, desde o início, quando começou pelas mãos do Walter. Mas vamos ver se vocês vão entender agora. Muitos milhares de anos atrás. Porque, na verdade, ele viajou no tempo. Cara, é uma parada assim, muito bizarra de você entender. Porque até a máquina, ela não existe. Ela nunca existiu. Para pensar. Se o Walter, o Peter e a Olivia estavam desenterrando uma máquina aqui no presente, que foi enterrada pelo Walter no passado, para eles encontrarem ela no presente, da onde que veio essa máquina? Que maluquice, né, cara? Caraca. Pois é, essa máquina nunca existiu, cara. Essa máquina nunca existiu. Porque se o Walter não tivesse voltado no tempo com ela e enterrado ela, eles nunca teriam achado nada para desenterrar e montar. Agora, de onde que essa máquina veio, isso a série nunca explicou. Isso é um mistério que ficou muito no ar. Eu achei esse final fantástico. Fantástico, fantástico, porque amarra muita coisa, explica muita coisa. Eu achei corrido. Eu achei que o final da série poderia ter sido mais bem trabalhado. E eu não gostei muito desse plot do menino, que acabou no final das contas. Esse plot do menino não deu em nada. Porque como ele viajou o passado e fez isso tudo, o plano inicial que ele tinha com o menino não serviu de nada, cara. É. De absolutamente nada. É o problema da série ser encurtada, né, cara? Você perde muito tempo de desenvolvimento ali. A gente perdeu meia temporada que poderia explicar melhor as coisas. Uhum. E a série acaba assim, cara. E no final, como o Walter voltou no tempo pra fazer isso tudo, e o tempo resetou, o Peter não se lembra do pai dele, não se lembra dos observadores nem nada. E ele acorda um dia, de manhã, vai até a porta de sua casa, como todo bom americano pela manhã, abre a caixa de correio, e quando ele abre a caixa de correio, ele encontra uma carta. E quando ele abre essa carta, o que tem na carta desenhado? Uma tulipa branca. Que link, hein? Cara, é um ciclo. Cara, é um ciclo fechando ali na série que na hora que eu vi isso, cara, escorreu uma lágrima bem masculina assim do rosto, sabe? Que entrou um cisco na hora assim. Malditos ninjas, né, cara? Ninjas invisíveis. Exato. E escorreu aquela lágrima por causa do cisco e, cara, porra, que foda. Que foda. E Fringe mora no meu coração, cara. Não tem outra palavra pra falar. Não, só quem vê, quem gosta do tema, igual a gente falou lá no começo, pra quem gosta do tema é obrigatório, não tem jeito, sabe? Porque ela amarra tudo que a gente fala em qualquer conversa de podcast. É conspiração, é viagem no tempo, são teorias científicas que não são tão malucas assim,
né? Tem muita coisa que já foi tentada, não foi testada porque às vezes o estudo foi interrompido, né? Pelo governo e por empresas privadas. Ou foi testado e a gente não ficou Exatamente. sabendo que foi testado. Muita coisa não chegou a público. Mas. Sim, se é para falar de teoria da conspiração, vamos falar. Vamos lá, vamos colocar nossos chapéuzinho preto, nossa gravata, vestir nosso terno de homens de preto. Uma coisa que eu sempre senti falta na série é eles fazerem um episódio sobre alguma coisa de ufologia. Tem algumas referências na série, tem algumas citações, mas não tem nenhum episódio específico de ufologia, cara. Isso eu achei que eles ficaram devendo. Eu acho que o que separa essa série do Arquivo X é justamente isso. Não tem nada em relação a alienígena. Todos os problemas e plots nada. E tudo é mundano, é daqui. Sabe, E de lá. Todos os problemas nasceram da nossa cabeça e foram problemas que nós criamos. O Walter, inclusive, ironiza a ufologia em alguns episódios. Ele dá alguns exemplos, fala assim, isso tá me parecendo aquela pessoa que falou que foi abduzida por alienígenas e não sei o que, quando aposto que estava apenas chapado de LSD. Ai, cara, é muito bom a tirada dele, as piadas. Muito bom, esse personagem foi fantástico. Eu troquei muita ideia com o John Noble pelo Twitter, enquanto o Fringe era exibida. Olha só. E ele me respondeu várias vezes. Inclusive, no último episódio que eu mandei pra ele, falei, obrigado por esses 5 anos que foram maravilhosos. E ele virou e falou assim, não, eu que te agradeço pelo apoio pela série. Isso pra mim foi foda, cara. Eu falei, cara, o John Noble me respondeu no Twitter. Ele é sensacional, cara. Porque eu fiquei muito fã. Pra quem não tá ligando as coisas, o John Noble, ele fez aquele rei do Senhor dos Anéis, que fica junto com Língua de Cobra. Ele é do Duas Torres, né? Senhor dos Anéis dos Duas Torres, era o Denethor. Denethor, exatamente. E a Olivia Dunham é a Olivia Dunham é a Anna Torv, que tá agora no Last of Us, na série. Exatamente. Ele é a Tess. Exato. Fica aí a dica. Quem não conhecer Fringe, corre atrás, assista. Vocês vão agradecer depois. Com certeza. Eu quero que vocês vão lá no podcast do Morgan, lá no Instagram do Morgan, lá, ou até no meu mesmo lá, e dão um feedback. Valeu pela dica, assisti Fringe e foi a melhor série da minha vida. Eu não aceito comentário menor que isso. Exatamente, menos que isso a gente deleta o comentário. Exato. Muito bom. PH, muito obrigado, cara. Valeu demais, foi muito bacana esse papo aqui. Cara, eu que agradeço. Falar de Fringe é maravilhoso, cara. Vamos ver se a gente repete aí posteriormente, né? Tem muita coisa para ser falada, né? Filme, série, que gira em torno dessas conspirações, assim. Então é um prato cheio para nós que gostamos do tema. Então, sempre quando você quiser, cara, é só chamar que tamo aí. Tamo junto. E nós vamos marcar pra você ir lá no Acredite Se Quiser me fazer uma visita também. Vamos lá, vou lá no bunker do Acredite Se Quiser lá. Valeu, Morgan. Obrigadão, cara. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu, PH. Gente, segue o PH lá nas redes sociais do Acredite Se Quiser. É só jogar Acredite Se Quiser no Google que você vai achar tudo lá. Instagram, Spotify. É só procurar que ele é o cara. E eu também estou em todas as plataformas, né? Então você joga lá Pesquisa OVNI, Morgan Pesquisa OVNI, que vocês me acham com muita facilidade também. Beleza, galera? PH, fica com Deus. Muito obrigado, cara. Abraço. Valeu, cara. Tamo junto. Abraço.